A gente passa por umas que vocês não têm noção. Cada gambiarra pra gente resolver. Tem um dispositivo chamado IDR, né? Que é para proteção. Ele é um pouco mais caro do que o comum. Normalmente a gente encontra instalações com esse IDR comum. E aí você tem parte da proteção ali, né? No final das contas é ineficiente. Hoje a dificuldade que a gente vai ter nos prédios é que, como todo mundo chega em casa próximo do horário de pico, a gente vai ter praticamente todo mundo carregando ao mesmo tempo. Então hoje a gente faz análise de carga, a gente consegue analisar como é que tá o perfil do consumo total de todos os moradores. Vou puxar uma extensão do quinto andar para carregar. Não, tá errado. Toda a parte de dimensionar o cabo corretamente, as proteções específicas. Eu quero que você mostre para o Cid, sem terror, o risco que ele corre de fazer o negócio errado. Difícil vai ser sem terror, né, Castro? Mas eu vou Olha, mostrar. e como o Castro falou, a demanda só cresce, né? Por carro elétrico, seja 100% elétrico ou híbrido, né? E aí eu quero saber de vocês quais são os principais desafios aí. Castro disse 80% de dor de cabeça para o síndico, né? Meu amigo, é Cadê problema o síndico? É sério. o primeiro a ser chamado. Então eu quero saber, vocês que estão sempre em condomínios, quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado aí? Bom dia a todos, Leno aqui. Então, hoje a gente tem uma infraestrutura elétrica não tão bem feita para receber carros elétricos. A gente tem prédios que a gente encontra de 30 anos, 40 anos, né, que já foram construídos, que no momento que foram projetados não tinha os carros elétricos ainda, tá? Então não foram planejados para receber o carro elétrico. Então a maior dificuldade que a gente tem hoje é essa parte da estrutura elétrica nos prédios e também do entendimento do síndico do condômino, em que a gente precisa ter uma empresa de engenharia mais assertiva, alguém com um pouco mais de expertise, porque não é uma instalação simples, não é só uma tomada, tá? Então pode ter né? Pode não ter nenhum problema, nenhum risco. Tem que ser instalado por uma empresa correta. Até puxando o que você falou aqui para poder trazer para o Tássio, você começou falando, a maioria dos prédios não tem estrutura elétrica para poder receber os carregadores elétricos. Exato. Eu não sei nem se tem estrutura para já aguentar o que se aguenta hoje em dia, né? Castro sempre fala assim, que temos prédios muito antigos e que, pô, são computadores, air fryers, micro-ondas. Para um tipo de consumo. E Exato, aumentou todo exato. o consumo. Mas será que eu tive a preocupação de chegar para meu prédio e ver, será que eu estou recebendo a carga correta no meu prédio? Entendeu? Primeiro passo essa avaliação, Exato. Tássio. Bom dia a todos, né? Sou o Tássio. Bem, esse é um desafio que o caminho inicial para começar uma avaliação é essa aí, né? Entender como está funcionando a malha elétrica do prédio. Né? Então, é um desafio, sim, entender, fazer uma análise dessa subestação, análise dessa malha elétrica, né? E principalmente com profissionais habilitados e competentes para isso. Então, Sim. o primeiro passo de qualquer tipo de análise para carregador veicular é em fazer um estudo ali, como está a demanda projetada versus a demanda de fato em uso desse prédio. Então, é um caminho excelente, né? E recomendado para poder, de fato, começar esse papo. Bela, Perfeito. é até bom ver esse papo aqui de Tássio e de Leno, o seguinte. Eu queria que vocês mostrassem, não é querendo levar terror nenhum, não. Mas vocês mostrassem o perigo que é, para começar, você estar num condomínio e carregar um carro com extensão, com gambiarra, Sim. sem projeto, na hora de um incêndio. O que é que o sítio pode ter de consequência? O risco para o morador, o risco de um incêndio. Então, como eu não sou engenheiro, eu quero que você mostre para o sítio, sem terror, o risco que ele corre de fazer o negócio errado. Difícil vai ser sem terror, né, Castro? Mas eu vou Olha, mostrar. justamente, como o Castro falou, a gente já teve umas pérolas aqui, né? De povo usando extensão. Então, vamos trazer esse E alerta, não tem né? noção desse risco que corre. Isso. A gente passa por umas que vocês não têm noção. A gente encontra cada gambiarra pra gente resolver. Tem clientes que a gente passa orçamento, né? E vai no prédio, instrui como é que deve ser feito, né? E geralmente eles absorvem nossos materiais e aí fazem com um cara que a gente chama de pedricista. É aquele eletricista que é de rua, que Tem não de tem tudo, né? Mais um pouco. É quase um médico, que é enfermeiro, que é fisioterapeuta. Faz que é tudo. o cara que é tudo. E aí a gente acha cada pérola que Jesus Cristo, velho. Isso já com o projeto de vocês. Quer dizer, vocês desenham o Acontece. projeto, outra pessoa executa e não tem capacidade técnica para Exato, essa execução. exato. E depois vocês estão chamados para corrigir. refazer Agora o seria problema. bom que, para preservar o nome de vocês, cheguei no condomínio, deixei meu projeto, não executamos, deixar bem claro isso, que você não Responsabilidade, fez o exato. negócio. Isso, Porque exato. amanhã- Porque quando acontece um acidente, no caso do condomínio, o elevador caiu. Qual foi a empresa? Que empresa é? Exato. Qual foi a empresa? Exato. Só voltando um pouquinho sobre O risco. que você falou, né? Sim. Do risco de extensões, Exato. Isso. projetos feitos, né, sem de fato compulsão habilitado, é justamente a falta de conhecimento técnico para entender o risco de, por exemplo, dimensionar um cabo de forma errada. Então, se você tem uma carga
uma corrente passando por aquele cabo que ele não foi dimensionado para aquilo, então vai superaquecer, né? A gente conversa que, normalmente, o incidente com o carregador veicular é justamente nessa etapa, né? De preparação, cálculo e projeto de um carregador. Não é, de fato, o carregador o problema, né? Mas sim esses periféricos, esses acessórios que precisam estar lá bem dimensionados para que se funcione com segurança. Então, cabo bem dimensionado, as proteções corretas, né? Porque a gente vê também, tem um dispositivo chamado IDR, né? Que é para proteção das pessoas que ali por aí vão estar, que ele é específico do tipo A. Exato. Esse IDR ele é um pouco mais caro, né? Do que o comum de casa. Então, normalmente, a gente encontra instalações com esse IDR comum. E aí você tem parte da proteção ali, né? Que, no final das contas, é ineficiente. Exato. Então, são essas gambiarras que a gente fala, né? Esses jeitinhos. Precisa, é um trabalho contínuo de educar o Exato. mercado, Outra né? coisa, o mercado hoje, eu conheço muitas casas hoje, loja de material elétrico, que está vendendo o carregador elétrico. Vendendo, né, amigo? Uhum. Isso vai ter uma explosão, porque vai ter todo canto que vai vender o carregador. E aí a preocupação, Ítalo e Leno, aí eu comprar esse carregador numa loja de material elétrico, que eu conheço várias. E a própria concessionária também dá o carregador já. Isso. Então, mas não é qualquer Aí, pessoa que A vai... partir do momento que eu comprei esse carregador em um lugar e vai instalar, a empresa que eu comprei, quem é que vai instalar? É engenheiro, tem projeto, ele Exato. pode chegar e botar lá qualquer coisa. Quando tiver um incêndio, meu amigo, já foi, já era. Exatamente. E aí faz como? Até puxando o que Castro tá falando aqui sobre os carregadores, você tem tipos diferentes de carregadores, né? Aquele que carrega um pouco mais rápido, aquele que Exato. já é um pouco mais lento. E justamente a instalação. Eu recebi o kit, mas é só botar na tomada? Não. Hoje, a gente está fazendo um trabalho bem legal nos condomínios. Geralmente, a gente até participa de algumas reuniões, tá, de condomínio para trazer mais informações, porque a gente tem que começar do começo mesmo. A gente tem que analisar toda a malha do prédio, tá? A gente faz análise de carga, então tem um laudo que a gente faz chamado análise de carga, para a gente entender como é que está a demanda do prédio, porque é como o seu Cássio falou, um prédio que foi construído há 30 anos atrás, ele não tinha a ideia de ter um air-fry, ter duas O air-fries. consumo era um, hoje é outro. né? Exato. Quantidade de ar-condicionado. Quantidade de né? ar-condicionados. Câmeras, né? Celular. Exato. Não, fogões de indução. Então, porque tem muita gente que tem energia solar nas casas de praia. E aí eles têm em casa tudo elétrico para economizar, tá? Micro-ondas. Micro-ondas, então aí vai. Então, hoje a gente faz análise de carga, que a gente consegue analisar todo o perfil do prédio, tá? Geralmente os prédios que têm um público mais acessível, né? Que consegue ter os carros elétricos ou híbridos. Eles têm... geralmente a gente chama de 2 trafos nas subestações que atendem tanto o prédio em área comum, como a parte de moradores. Então, a gente faz análise tanto na parte da área comum, para entender como é que está o perfil do prédio, como a gente faz análise para entender como é que está o perfil do consumo total de todos os moradores. Então, a gente analisa tanto o pico, que é geralmente ali na parte da noite, que chega todo mundo em casa, vai tomar banho, vai dormir, liga ar-condicionado, liga as coisas mais pesadas, air-fry, micro-ondas, como a gente também analisa fora do pico, que é ali na parte da tarde, que geralmente as pessoas estão trabalhando, então tem menos pessoas em casa. Então, a gente faz toda uma parte de análise da infraestrutura do prédio para a gente entender se consegue ou não colocar um carregador, tá? Porque o problema não é um carregador, né? Hoje a dificuldade que a gente vai ter nos prédios é que, como todo mundo chega em casa próximo do horário de pico, a gente vai ter praticamente todo mundo carregando ao mesmo tempo. Verdade. Isso tudo precisa ser bem dimensionado, Exato. né? E nós temos que combater a cultura com eles dois do quebra-galho. Tu Sim. quebra-galho, não tem quebra-galho. Esse é um velho. desafio gigante. Isso. A correção, como você fala de educar o mercado, né? A gente brinca também em relação a como se falar de um ponto de carregamento veicular. Não mais uma tomada, um wallbox, né? Um carregador de parede. Mas assim, ó, eu tenho aqui um carro elétrico, quero carregá-lo com um portátil ou um wallbox. A gente precisa de um ponto de carregamento veicular. Acho que esse é o termo mais adequado para se falar, né? Não tomada de um carro. Né? Agora Mas- você está falando veicular. Teve uma pérola aqui, uma certa feita, que disse que o morador puxou a extensão, assim, bem do alto, e para carregar a moto elétrica dele, né? Então, hoje nós temos multimodalidades de veiculares elétricas, né? Veiculares elétricos. Então, esses carregadores, as indicações são todos para qualquer tipo de veículo elétrico? Uhum, sim. A norma, a NBR 17019, ela fala sobre qualquer tipo de carregamento veicular, seja carro, moto. Então, tem as proteções específicas para esse tipo de carregamento, né? Sim. Então, assim, não é só puxar uma extensão, como eu falei.
tem toda a parte de dimensionar o cabo corretamente, as proteções específicas. Então, eu tenho lá uma moto, um patinete elétrico, algo elétrico, Sim, eu vou puxar uma extensão do 5º andar para carregar. Não, tá errado. entendi. Tá errado porque você ali não vai ter a perda de tensão, a queda de tensão. Você não sabe, né, quais são os riscos ali inerentes àquele tipo de carregamento. Então, não é tão simples, né? Perfeito. Então- É bom a gente trazer esse alerta, porque às vezes a gente foca muito em carros elétricos, Uhum. principalmente, né? Que a gente está com a montadora aqui e tudo, mas a gente tem uma modalidade grande aí, né? Agora de automóveis. Eu mesmo tô querendo comprar minha patinete, né? Então,